Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre incidência, colapso e stall. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente. Entra na loja do canal para ver as novidades, sempre tem uma estampa nova. Vamos lá falar sobre incidência, colapso e stall. Bom, vamos lá, ó. Com relação à incidência, você sabe que o parapente ele é construído de uma maneira em que ele tem um ângulo de ataque, né? Que estão as linhas, tem aqui um ângulo de ataque que faz ele voar. Se ele não tivesse esse ângulo de ataque, ele ia ser um paraquedas. Mas como ele tem esse ângulo, faz ele planar, ele desce planando, tá? Aí o que acontece? Existe um ângulo, certo? Para que o ar se choque, para que ele se choque com o ar e mantenha a estrutura dele inflada. Por isso é que você vê ali os Shark Nose, né? Eles estão bem no ponto aonde realmente acontece esse impacto com o ar para manter a célula cheia. Então, esse seria o ângulo ideal de incidência. Vamos supor, tá aqui a boca da vela, esse é o ângulo ideal, tá vendo? Mas só que, se você sabe que o ar não se comporta do jeito que a gente espera. Um ar ideal, né, final de tarde, aquele ar tranquilo, sem atividade termal, pode até ser ou na beira do mar, aquele ar laminar, tranquilo, ele sim, você pode esperar que ele fique assim o tempo todo. Então você vai voando tranquilo. Agora, existe a possibilidade desse ar estar turbulento. O que causa essa turbulência? Vento, né? E correntes ascendentes e descendentes. Atividade termal. Então, você já conhece toda aquela coisa, o Sol esquenta os raios solares, esquentam o chão esquenta a porção de ar que está ali, sobe termal, subiu termal, onde tem ar subindo, tem ar descendo. E aí você tem ar se movimentando em dois sentidos, junto com o vento. Então é um caldeirão borbulhando. E você está voando com o seu parapentinho ali, e muitas vezes pode ser que você encontre incidência incorreta, ar descendo ou ar subindo, o que não garante que o parapente está recebendo a incidência correta, né? Que ele está se chocando com aquelas partículas de ar na forma correta e mantendo aquela pressão da estrutura dele interna correta. Aí você já está começando a chegar à conclusão sozinho que eu estou chegando na questão do colapso. Por que os colapsos normalmente acontecem? Por causa desse ar turbulento, que muitas vezes é de rotor, é de vento, cisalhamento. Um vento numa direção, numa velocidade, uma quantidade de ar atmosférico e outra em outra direção, vai se chocar em algum lugar ali, vai formar turbulência. Essa turbulência pode causar essa falha de incidência, não está incidindo o vento no lugar certo, vamos dizer assim. Então, quando você está voando, se esse ar incide de forma muito forte, seja por rotor, seja por por turbulência, né, termal, se ele incidir de forma errada no parapente, ele pode causar colapsos, né? Então, se você está voando e geralmente é momentâneo, você bate numa termal, vai chegar numa termal, tem uma descendente forte, toma uma pancada, né? Uma orelhada de um lado, uma orelhada do outro. Ou se, como você está num pêndulo, você deixa o parapente passar um pouco na sua frente, ele passou um pouco na sua frente, ele pode errar a incidência, porque você imagina que a incidência está aqui certinha. Se ele passa para frente, ele faz isso. Aí erra a incidência, colapsa. Entende? Então, alguns colapsos acontecem por causa desses motivos. Então, estar atento a você fala assim, mas Ricardo, o que eu posso fazer para não ter problema de incidência e não sofrer colapso? Tem uma notícia ruim para dar para você: o parapente vai fechar. Ele reabre, ele fecha, mas reabre. O que acontece? Você controlar o pitch da vela, né, ter pilotagem ativa, em todos os sentidos amplos da pilotagem ativa, mas controlar o pitch da vela vai evitar que ela passe para frente e erre o ângulo de incidência e sofra um colapso.
Mas essa é uma das coisas que podem causar. A própria termal pode causar, como eu falei para você, o vento, a questão da atmosfera pode causar, pode ter turbulência que vai causar. E a pilotagem ali é importante, porque quando você aciona os batoques, você muda o centro de pressão dentro da vela. Você joga pressão para frente, pressão para um lado, pressão para o outro. E isso, essa questão da pressão é sempre polêmica, porque também tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Mas ok, vamos lá, mantendo essa linha de raciocínio de que você administra a pressão do parapente também pelos batoques. E aí você joga o centro de pressão momentaneamente para frente, quando você dá uma batocada. Joga para frente aquele centro de pressão. Se você mantém apertado, ele volta. Então, momentaneamente você consegue ter esses comandos, esses controles. Aí o que acontece? Você evita os colapsos. Como a gente está se movimentando na atmosfera, você sai daquela região onde você toma a incidência errada. A incidência ela acontece em alguns lugares, né? Para cima, para baixo, um ar turbulento. Então, e a gente está sendo puxado para baixo pelo nosso peso, pela gravidade. Então, a gente está num paraquedas, né? Tomou o colapso? Tomei, mas ele vai reabrir porque você está puxando para baixo e está forçando essa reabertura, né? Então, por isso que quando você voa mais pesado, tende a reabrir mais rápido ou tende os colapsos a serem mais energéticos, vamos dizer, do que quando... E acontecerem menos, porque quando você está pesado, a vela fica mais rígida, porque você está puxando mais para baixo. Quando você está mais leve na vela, tende a ter mais colapso, porque você está mais propenso a essas incidências afetarem o velame. Em compensação, quando acontece esse colapso, ele é menos enérgico. Por quê? Porque você tem menos peso puxando você para baixo, né? E fazendo você planar. Então eles tendem a ser menos. Mas isso é com relação a peso, voar mais. Outra coisa importante para se dizer é com relação ao stall. Muita gente estola entrando em termal e não sabe por quê. Às vezes estola, às vezes negativa entrando em termal. E pode ser um stall por incidência. Por quê? Quando você chega aqui na termal, você está vindo com o parapentinho aqui, bateu na termal, o seu corpo continua na inércia, tá? E a vela ela inclina. Lembra da boca? Tá aqui a boca? Ela faz isso aqui, tá? E ali, a hora que você bate na termal, você tem ar subindo e também ar descendo. Você não tem o ar de frente, porque nesse momento que o parapente vem e se choca, teoricamente, com a termal, ele perde uma velocidade, né? Porque ele dá esse balanço. Bateu, ele perdeu uma velocidade, ou seja, já chega perto da velocidade de stall do equipamento. Você sabe que gira em torno de 20 km por hora. E aí ele se choca com a termal, momentaneamente ele dá uma freadinha e você vai para frente, né? Nessa hora, para iniciantes, o ideal, né? A gente já sabe, fez esse movimento para trás, o que que é? Levanta a mão. Levantou a mão, você vai liberar todo o equipamento para ele voltar a voar. Se ele for passar a cabeça, segura para ele não passar. Mas o que acontece às vezes? Você se chocou, ele faz esse pêndulo e tem uma incidência errada, tá? O ângulo aqui afetado. E aí a pessoa pega, e ele reduziu essa velocidade no movimento, a pessoa pega e aciona o freio. Se aciona o freio nesse momento, seja de um lado da vela, seja do outro, ou seja, da vela toda, pode acontecer um stall, pode acontecer um descolamento do fluxo de ar, porque a gente depende da velocidade para ficar sustentado no ar. Então, se nesse momento que você se choca com a termal, você tirar a velocidade, então, e aí que eu digo da negativa, tem muita gente que bateu na termal, força um pouco para entrar nela, dá um pouco mais de freio e tenta entrar. Funciona, mas algumas vezes precisa tomar muito cuidado, porque nisso daí pode ser que, por causa da incidência errada e freio acionado, você pode negativar a vela. E não é raro acontecer, se a vela estiver mais cansada ainda, trimagem errada, meio porosa, a tendência é ela negativar, né, ou estolar total ali na entrada de uma termal é mais alta,
do que uma vela que está certinha, trimada, bonitinha e não está porosa. Então, você tem que ter a consciência com relação à incidência, ou como ela afeta o seu voo de parapente, ou como a atmosfera está se movimentando. Essa movimentação da atmosfera é importante você prever e visualizar, e quando você está voando, ter essa consciência da hora que você tem que levantar a mão, a hora que você tem que segurar o equipamento para ele não avançar, para não errar a incidência. Quando você toma uma incidência errada, recobrar isso, recobrar a velocidade. Velocidade é importantíssimo, tanto no voo termal, quanto na hora do pouso. Então, tendo velocidade, você está voando, tá? Se você diminui muito a velocidade, pode negativar, pode estolar. E a incidência estando incorreta em algum desses momentos, pode agravar a situação. Deixa o seu curso de freio mais sensível, né? Então, prestar atenção nisso e tomar cuidado com isso. Numa atmosfera normal, num pregão normal, num voo de praia, laminar, a quantidade de freio que você dá em determinada situação não é a mesma que você vai ter que dar quando você está num voo termal com a incidência toda bagunçada por causa de termal, de cisalhamento de vento, essas coisas todas, tá? Sempre tomar cuidado para não estolar na termal. E também não sofrer colapso depois que a vela vai para trás e avança. Basicamente é isso. É sempre falando de colapso, né? Sempre essa coisa. Mas eu espero que você já tenha entendido. Se você não entendeu, tem vários vídeos aqui no canal. Entra lá, olha, tem vários vídeos sobre colapso, tem aulão sobre colapso, tem um monte de coisa aqui que pode elucidar, tá? Esse aqui é só uma pincelada com relação à incidência, só para você entender essa questão aqui. Até por que a boca do parapente é nesse lugar, por que inventaram o tal do Shark Nose. As velas antigas, elas tinham a boca maior, assim, não que ela permitia mais ângulo de incidência, mas eu acho que os engenheiros não tinham a certeza de onde estava realmente ali, e aí eles produziam aqueles parapentes de bocona. Depois fizeram isso aqui, ó. Eles passaram realmente a boca do parapente aonde é o ângulo certinho, o local onde se choca com o ar enquanto ele está voando. Fechou? É isso, criançada. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, tá bom? Me segue no Insta e a página falando de parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma camiseta com estampa de voo livre que talvez você vá gostar, tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!